Amém. Eu gostaria de saudar a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para gravar este vídeo, louvando a Deus, falando aos corações através do louvor e através da santa palavra do Senhor. Temos orado, temos pedido a Deus permissão para assim fazer, e Deus, aleluia, tem tocado ao meu coração. Portanto, eu tomei essa importantíssima decisão nesta manhã de domingo. Glorificado seja o nome do Senhor. Estarei louvando ao Senhor com o hino de número 570 da nossa harpa cristã. Quem tem a harpa e queira louvar junto comigo, abra sua harpa aí quando estiver assistindo esse vídeo. Aleluias, e louve junto conosco, em nome de Jesus. Ao findar o labor desta vida, quando a morte a teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.
decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor dos Exércitos. Meus amados irmãos, graças a Deus temos louvado ao Senhor com o hino nesta noite, e para que esta gravação não fique muito extensa, nós iremos já estar compartilhando com os irmãos de uma palavra que o Senhor Jesus nos concedeu nessa manhã. Aleluia! Que está a princípio no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Glórias a Deus. Do versículo 1 até o versículo de número 5 para nossa meditação. Capítulo 2 do Apocalipse, a partir do versículo 1 até o versículo de número 5, que diz: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aleluia! Glória seja dado ao nome do Senhor. Meditando eu, meus queridos, nessa palavra, nessa manhã, Deus falava ao meu coração acerca daquilo que é de mais importante, que é de mais maravilhoso para a vida daqueles que uma vez entregou-se ao Senhor Jesus. Aquilo que não está abaixo de nada, mas está sempre acima das demais coisas, chamado amor. Quando se fala, quando se trata da palavra amor, aqueles que ouvem, ao invés do seu coração se encher de graça, pelo contrário, se enche de ira, se enche de um sentimento contrário daquele que se espera. Porque não há nada, como já falei, mais maravilhoso do que o amor, do que a benignidade, do que a compaixão, do que a caridade. Nada é mais maravilhoso do que fazer o bem
sem olhar a quem. Porém, Jesus Cristo, através do seu servo João, manda que ele escrevesse à igreja que estava em Éfeso algo sobre o despertamento do amor. Vejamos que a igreja que estava em Éfeso não era uma igreja que pudesse ser julgada mal pelas suas obras, muito pelo contrário. Era uma igreja que tinha obras, que tinha trabalho, que tinha paciência, glória seja dada ao nome do Senhor, e que não podia sofrer os maus. Veja que era uma igreja também vigilante, porque diz: e puseste à prova os que dizem ser e não são, e os achaste mentirosos. Era uma igreja também vigilante. Então ela tinha os aspectos, alguns aspectos que eram aprovados pelo Senhor Jesus. Porém, o maior deles, o mais principal deles, eles tinham esquecido, chamado amor, chamado primeiro amor. E veja que Jesus Cristo diz: tenho, porém, contra ti. Isso é uma palavra muito profunda, digna de toda aceitação, digna de nós estarmos meditando acerca dessa palavra. Porque ele disse: lembra-te, pois, de onde caíste. O que é que Jesus estaria então falando àquela igreja através dessa palavra? Jesus estava dizendo: porventura nasceste tu salvo? Porventura não te tirei do lamaçal de pecados? Porventura tu nascestes melhor do que todos os outros teus irmãos? De maneira nenhuma. Lembra de onde tu caístes e pratica as primeiras obras. Parece que tinha pessoas ali que tinham esquecido-se de que um dia haviam sido pecadores, que tinham se esquecido que viviam em uma vida de pecados, em uma vida de desagrado, em uma vida de afastamento de tudo que era bom, e alguém enviado por Deus os encontrou e pregou o evangelho da salvação a eles, e através disso eles aceitaram a Cristo como Salvador, recebendo assim o refrigério da alma, a lavagem pelo sangue de Jesus. Como diz lá na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18, que diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Olha o amor aí. Deus usou do seu tão grande amor para enviar o seu Filho Jesus Cristo a esse mundo, para em morte de cruz se entregar por amor de nós. E agora há aqueles que esquecem-se desse amor e agora começa a julgar as pessoas como que
não fossem dignas também de receber esse amor. Aonde nós temos que nos lembrar de onde nós caímos. Nós temos que nos lembrar de que nós éramos também, antes, filhos da ira. Mas o amor de Deus nos alcançou. Não adianta, e eu quero que fique bem entendida essa palavra, porque, como diz em 1 Coríntios, capítulo de número 13, aleluias, glórias a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, vem nos explicar melhor acerca desse amor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, dizia: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, veja que quando ele diz ainda que eu tivesse, ele não está dizendo ter o dom de profecia é ruim. Não, ele está dizendo ainda que eu tivesse. Ele diz, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé. Ele não está dizendo que ter fé é ruim, de maneira nenhuma. Ele está louvando a fé, dizendo ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ele não está dizendo, não faça caridade que não adianta. Ele não está dizendo, não divida aquilo que você tem com os mais pobres. Não, ele não está dizendo isso. Mas ele está louvando esse ato, dizendo, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e não tivesse amor, aleluia, para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Aí ele vai dizer a partir do versículo 4, o amor é sofredor. Por que o amor é sofredor? A palavra sofredor aqui não quer dizer que eu tenho que estar procurando sofrimento. Não. Está dizendo que o amor no sofrimento suporta. Porque ele continua dizendo, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele diz, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face, aleluia. Agora conheço em parte, mas então conhecerei
como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior destes é o amor. O que é que nós podemos ver nesses últimos dias? E às vezes nós paramos para pensar nesse tempo que nós estamos vivendo, de um recuo das igrejas por causa dessa pandemia que tem se espalhado pelo mundo. A igreja tem recuado, obedecendo às ordens dos governantes, que não é pecado, pois a palavra de Deus diz: obedecei ao rei e aos governantes. Obedecei ao rei e aos governantes por amor do Senhor. Porque nós sabemos que todas as autoridades constituídas sobre nações é o próprio Deus quem constitui. E Deus tem o controle e o domínio sobre todos eles. Então tudo que vem a acontecer é finalmente por propósito de Deus, para alguma coisa que venha a acontecer na face da terra. Então nós temos que obedecer. Nesse caso, obedecendo, a igreja recuou um pouco, não é, por ordenança e obediência, de fechar as igrejas para que não haja cultos nas congregações por enquanto. Creio, Deus, que já está próximo à volta desta obra maravilhosa, que é a reunião dos santos nas congregações. Mas, tirando essa parte, nós sabemos que muitas igrejas aí estão cheias de obras, estão cheias de trabalho. Igrejas que você não vê elas parar concernente à obra de construções de templos, concernente ao trabalho de organização, melhor dizendo, das igrejas, dos templos. Agora, Jesus tem visto tudo isso e de maneira nenhuma Jesus vai dizer isso é ruim. De maneira nenhuma Jesus vai dizer isso é mal. Para que fazer tantos templos? Para que ornamentar coisas tão belas dentro dos templos? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Deus se agrada de que a sua igreja zele pelos templos, sim. Porque senão Deus não teria dito ao profeta, mandado o profeta profetizar a Israel: porque estão as vossas casas adornadas e estucadas, e a minha casa em destruição. Não, Deus ama aquele que ama as coisas de Deus, não resta dúvida. Mas agora, ter uma vida cheia de obras, mas esquecer-se do principal de todas, que é o amor, que é a fraternidade, que é a caridade, aí fica devendo ao Senhor. Por isso que o Senhor disse no Apocalipse, o Senhor disse: tens obra, eu sei as tuas obras, eu estou vendo, você está trabalhando. Eu estou vendo as tuas obras, eu estou vendo o teu trabalho, eu estou vendo que és uma igreja paciente, eu sei que não pode sofrer os maus, eu sei que você tem posto à prova aqueles que parecem ser, mas não são. Parecem ser pastores, mas não são. Parecem ser apóstolos, mas não são. Parecem ser presbíteros, mas não são. Parecem ser diáconos, mas não são. Parecem ser auxiliares, mas não são. Parecem ser crentes, mas não são. Eu sei que você tem posto à prova. E eu sei que você tem achado dentre eles alguns mentirosos. E tudo bem, eu aprovo essas obras. É o que Jesus está dizendo aqui. Mas Jesus vai dizer: porém tenho contra ti que deixaste
o primeiro amor. Aí veja a consequência desse deixar esse amor. Jesus vai dizer: lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar, do seu lugar o teu castição, se não te arrepender. Veja aqui, Jesus está dizendo: apesar de tudo que você tem feito de certo, mas se você deixar o principal, que é o amor, tudo que você fez não adiantou de nada. E não é o que o apóstolo Paulo falou? Ainda que eu pegasse tudo que eu tenho, toda a minha fortuna, e distribuísse para sustento dos pobres, mas se não tivesse amor, não adiantaria para nada. Ainda que eu tivesse todo o dom de profecia, ainda que eu tivesse todos os outros dons, mas se não tivesse amor, do que me adiantaria? Ou seja, nós sabemos que as igrejas, elas estão cobertas de profecia, de revelação, estão cobertas de obra, templos maravilhosíssimos têm sido construídos, e isso é bom. A profecia é ótimo para a igreja, porque a Bíblia diz: sem profecia o meu povo se corrompe. E o apóstolo Paulo diz que as profecias edificam a igreja. E os dons nós sabemos que é do Espírito Santo, e é Ele quem distribui a cada um segundo como quer, para o que for útil para a igreja. Mas se não tiver amor, nada disso adianta. O apóstolo Paulo vai dizer: ninguém que vai falar bem do Senhor Jesus fala por um espírito das trevas. E ninguém que fala que Jesus é anátema fala pelo Espírito de Deus. Aí Jesus vai dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí? E agora? Como entender essas duas passagens bíblicas? É claro que Jesus é maior do que Paulo. Jesus é maior do que todos os demais homens da terra que se levantaram, que nasceram de mulher. É maior do que todos. O próprio Jesus disse: Abraão disse isso a vocês, mas eis aqui quem é maior do que Abraão. Elias falou, mas eis aqui quem é maior do que Elias. Todos os outros falaram, mas eis aqui quem é maior do que todos esses aí. Jesus Cristo disse: eis, não penses que eu vim destruir a lei, mas eu vim cumprir a lei. E Jesus fez tudo aquilo que os religiosos achavam que ele estava fazendo contra a lei. Aí Jesus diz: se a vossa justiça não exceder, ou seja, não for maior do que a justiça dos religiosos, ou seja, se o vosso bem, se o vosso amor não for maior do que a palavra de que diz olho por olho, dente por dente, que está na lei, mas se acima dessa palavra não estiver o amor, Paulo está dizendo: havendo profecia, será aniquilada. Como aniquilar uma profecia? Ele não está dizendo que vai destruir as profecias, não. Ele está dizendo que o amor está acima da profecia. Por exemplo, sempre nós ouvimos pessoas se dizerem que são usadas pelo Espírito de profecia e têm profetizado riquezas e mais riquezas para as pessoas. Mas, se eu recebo uma profecia, um exemplo, e alguém me diz:
Assim te diz o Senhor vai te dar um carro novo, zero. De repente, o dinheiro para comprar aquele carro chega na minha mão. Espero que você entenda isso como um exemplo. Não seja ignorante de pensar diferente. E o dinheiro daquele carro novo chega à minha mão. E quando aquele dinheiro daquele carro novo chega à minha mão, eu percebo que tem pessoas necessitadas ao meu redor. E eu sou tocado para, com o dinheiro daquele carro novo, ao invés de eu ir gozar daquele objeto, eu vou pegar daquele dinheiro e fazer caridade e ajudar quem está necessitado ao meu redor. Isso se chama amor. E o amor aniquilou a profecia, por quê? Porque foi maior do que a profecia. Eu escolhi fazer o melhor daquelas condições, ao e desfrutar de simplesmente algo que vai perecer. O amor permanece para sempre. As coisas materiais perecerão. Então o amor aniquilou a profecia. Ainda que ela tenha se cumprido, mas o amor superou-la. Amém, meus queridos? Não quero mais me estender. Creio que Deus já me fez entregar aquilo que Ele tinha posto no meu coração. Vamos continuar orando para que Deus venha abençoar a sua igreja, que possamos voltar ao primeiro amor, para que Deus possa eliminar essas coisas que têm se levantado contra a igreja do Senhor, e que nós possamos voltar à rotina, à fé em que nós vivíamos, em reunião com os santos, em união com os santos, deixando toda malícia, deixando todo embaraço, né? Como Pedro também falou, deixando todo engano, todo fingimento, e ardentemente amando-nos uns aos outros, assim como Cristo nos amou, assim como Deus amou ao mundo, enviando o seu santo Filho Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.